Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta ao nosso curso de análise de dados e Data Science. E nesse módulo 4, nós vamos tratar justamente da parte da visualização desses dados, das suas análises, tudo baseado em Data Science, né? É muito importante a gente sempre bater nessa tecla que tudo está sendo feito no modelo data-driven, ou seja, seguindo as orientações dos dados para a gente conseguir tomar decisões. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a análise exploratória de dados, com as técnicas de Data Science. Então, vai ser um momento bem interessante, onde a gente vai ter conhecimento mais técnico de como a gente pode começar nesse mundo, né? Tem vários caminhos, a gente já falou sobre SQL, já falou sobre Power BI, já entramos no Google Analytics. Tem vários caminhos que a gente pode seguir nessa área de Data Science, né? E no momento, agora, a gente vai trabalhar com uma linguagem de programação das mais atuantes no mercado, que é o Python. Para entender o que a gente vai trabalhar aqui, a gente traz um conceito um pouco diferente. A gente trabalhou com planilhas, a gente trabalhou com banco de dados, e agora, nesse momento, a gente vai trabalhar com datasets, que a gente vai tratar durante todo o curso como sendo praticamente um sinônimo de tabela, tá bom? Só que o dataset ele tem uma característica. Ele é como se fosse uma tabela dimensional lá do Business Intelligence. O dataset ele tem uma tabela única onde ficam todos os dados, todos os códigos, e é nessa tabela, o dataset, que a gente vai trabalhar. A gente tem que sempre definir muito bem os nomes para a gente conseguir identificar. E eu trouxe aqui um exemplo sobre um dataset de filmes. Também a gente trouxe com dados do IBGE e sobre uma determinada doença. Então, assim, os datasets podem ser feitos por assunto. Então, é muito importante que eles estejam bem especificados e para que a gente consiga trabalhar. Aqui a gente trouxe um exemplo de dataset para vocês, tá? Um exemplo de um dataset de uma imobiliária que traz qual é o tipo de imóvel, qual é o bairro, quantos quartos, quantas vagas de garagem, quantas suítes, qual a área total, qual o valor, qual o condomínio, qual o valor do IPTU, qual o valor do metro quadrado e o tipo agregado, se é um apartamento, se é uma casa, se ela faz parte de condomínio ou não, enfim. É uma série de informações aqui que a gente poderia trabalhar com esse dataset de imobiliária. Mas, quando a gente vai trabalhar com esse dataset, é muito importante a gente dar atenção ao dicionário de dados. Muitas vezes, isso é importante tanto lá no banco relacional, em planilha. É isso que vai determinar para a gente o que está sendo gravado dentro daquela tabela, dentro daquele dataset. Né? O dicionário de dados ele é um documento que ele vai mapear todos os dados da nossa tabela, da nossa planilha. E ele vai mostrar quais são os objetivos daquela planilha, daquele dataset, por que foi feito daquela forma. E ele vai oferecer o que com isso? Uma qualidade na análise dos nossos dados. Então, é muito importante, quando a gente vai trabalhar com dados, que eles estejam bem documentados e que a gente consiga entender o funcionamento deles. É nesse documento de dicionário de dados que a gente vai conseguir ligar toda a parte técnica dos dados, do banco, do dataset, ao conhecimento negocial da empresa. Então, lá vão ficar todas as regras de negócio importantes para a gente conseguir trabalhar. Aqui a gente trouxe um exemplo de dicionário de dados. A gente vai trabalhar também, eu preparei um especialmente para nós. Mas aqui eu trouxe um exemplo, tá? Que ele vai exatamente mostrar para a gente qual o intuito de cada dado. Então, a coluna pagamento, PGTO, por exemplo, ela tem uma descrição. Ele responde se ocorreu ou não pagamento por parte do cliente. Ele dá uma resposta, esse é o papel na análise. E ele é do tipo binário, ou seja, ou sim ou não. Ele não tem uma resposta anterior, ele é respondido pelo usuário de maneira que é ligado quando ele realiza o pagamento, e pode ter duas características, duas categorias,
o sim ou não. E assim a gente tem vários dados aqui. Nessa tabela, a gente consegue atribuir qual a descrição de cada campo e qual tipo de dado que ele precisa para conseguir ser documentado de maneira correta. Esse tipo de documento, o dicionário de dados, é fundamental para começarmos o nosso assunto de hoje, onde a gente vai tratar de estatística. Um dos pontos importantes para o analista de dados, para o cientista de dados, é saber sobre estatística. Você vai precisar ser um estatístico, um matemático muito aprofundado. Cada vez menos você vai precisar, mas o conhecimento básico você precisa ter. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante com essa parte de estatística, onde nós vamos usar o Google Colaboratory, que é o quê? É um serviço da Google que disponibiliza na nuvem um servidor do Python, onde a gente vai poder inserir os códigos e rodar os códigos lá. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com Python, outra linguagem de programação, C Sharp, Java, a gente precisa fazer uma série de instalações na nossa máquina. Com o Google Colab, nós não vamos precisar fazer isso. Tudo já vai estar preparado num servidor, onde a gente vai acessar, e a gente precisa apenas trabalhar com o código da ferramenta. Tá? A gente também vai utilizar o Pandas, que é a ferramenta de dataset do Python. Ou seja, é aquela ferramenta que vai trabalhar com as nossas tabelas. O Pandas vai ser importado também como se fosse uma biblioteca. E a gente vai trazer essa biblioteca para dentro do Python para conseguir trabalhar com os comandos próprios de datasets. Além disso, a gente tem algumas outras bibliotecas, inclusive de inteligência artificial. Mas a gente vai trazer também uma biblioteca de matemática. E o que são essas bibliotecas? É onde vão ficar todos os códigos necessários para a gente implementar algumas funcionalidades. Com isso, a gente vai conseguir, com esse conhecimento de estatística dentro do Google Colaboratory, nós vamos conseguir trabalhar com a parte de análise de dados. Essa aqui é a tela inicial do Google Colab, né? Então, é gratuita. Para a gente acessar, a gente precisa apenas ter uma conta no Google e estar logado. A partir do momento que a gente está logado nessa conta, a gente consegue acessar. Aqui a gente tem uma tela inicial, onde ele traz uma explicação básica, vocês podem entrar e podem visualizar. Eu já estou aqui no Google Colab. Vou abrir aqui também com vocês, tá? Bom, aqui a minha tela está um pouco diferente porque ele já trouxe os notebooks. O que são os notebooks? São os servidores que o Colab criou na nuvem, onde ficam os nossos códigos. Então, a partir daqui, a gente consegue gravar todo o nosso código para rodar a hora que a gente precisar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso notebook. Para abrir, a gente vai selecionar qual notebook a gente quer e ele vai abrir. Para o caso de vocês, o importante é vocês criarem um novo notebook. Quando a gente cria esse novo notebook, ele cria toda a parte de servidor lá na Google, na nuvem, e disponibiliza para a gente um sistema pronto e preparado para que a gente consiga trabalhar. Aqui, a gente já pode inserir códigos e textos. Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um texto, e um texto totalmente formatável, né? Então, a gente pode colocar curso, módulo 4. Aqui a gente pode colocar em negrito, mudar o tamanho. E, a partir daqui, a gente já pode colocar nossos códigos. Aqui eu coloquei isso, por exemplo, 2 mais 2, e ele retorna o valor de 4, tá? Claro, essas contas, toda essa parte de cálculos e decodificação do código é tudo feito no servidor. Então, vai depender também da sua velocidade de internet para conseguir rodar normalmente esse arquivo.
Vamos voltar aqui para o nosso curso. Vamos abrir o nosso curso preparado e, a partir daqui, a gente vai trabalhar com Python e estatística. Por que é importante a gente saber sobre Python, sobre estatística, para a parte de Data Science? Essa é uma das linguagens mais utilizadas para isso. E, quando a gente trabalha com Data Science, a gente prioriza sempre a parte dos padrões. E os padrões são baseados em matemática, né? Então, quando a gente quer encontrar padrões em determinado conteúdo, a gente precisa saber a quantidade de vezes que aparece em determinada coisa, determinado assunto, e a gente começa a montar os padrões. É isso que faz qualquer inteligência artificial, isso que faz o cientista de dados. Nós vamos criar um novo notebook, ele vai criar o servidor na nuvem e ele vai funcionar com as células, onde tem os comandos de texto e programas. É importante notar que cada uma dessas células é independente de outra, ela não depende da outra. Claro, se você criou uma variável e colocou nessa variável um valor e não rodou essa célula, não executou essa célula, se você chamar essa variável uma célula abaixo, e ela sempre faz nessa ordem, ela não vai conseguir trazer para você aquele valor. Tá? Então, é muito importante que o seu arquivo Python dentro do Google Colab esteja numa ordem lógica. Aqui, a gente já trouxe algumas coisas. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, uma imagem, tá? da Digital Knowledge Academy, onde a gente está fazendo o nosso curso, e trouxe um texto do DK Cursos, e o nome do nosso curso, tá? Digital Analytics and Data Science em Negócios Digitais. E aí, a gente começa a trabalhar com a nossa parte de análise estatística com um dicionário de dados. Então, a gente trouxe para nós um teste de um arquivo real do IBGE, da PNAD de 2015. E aqui a gente traz algumas informações sobre ela. Então, o dicionário de dados vai falar que trouxe variáveis de renda, variáveis de idade, variável de altura, variável de UF e sexo, anos de estudo, cor. Que entrem aqui de observação importante. Altura, a gente inseriu nessa base, tá? Porque a gente precisava fazer alguns testes e vamos utilizar a altura para algumas descrições. E, além disso, é a parte dos códigos. Quando a gente traz um dataset, a gente está trazendo o identificador único da UF. Então, a gente não traz o valor Rondônia, a gente traz o valor código. O código de Rondônia é igual a 11. Onde a gente vê isso? Dentro do nosso dicionário de dados, que a gente trouxe totalmente aqui para a gente conseguir gerenciar e usar quando for necessário, tá bom? Agora, nós vamos fazer um upload do nosso arquivo. Ou seja, quando a gente está aqui, a gente vai usar esse dataset, importando esse dataset, que pode ser por meio de um banco de dados, pode ser por meio de um arquivo CSV, um arquivo XLS, uma planilha e uma tabela comum. A partir dessa planilha, dessa tabela, nós vamos fazer toda a parte de implementação do código, porque nós vamos trabalhar em cima dela. Para trazer essa planilha, a gente vai trabalhar já dentro do nosso arquivo, que está no Google Colab. Nós vamos entrar aqui, ó, em arquivo, espera um pouquinho, ele vai abrir, e vamos inserir essa planilha na qual a gente vai trabalhar. Eu já preparei uma aqui para nós, chamada dados. E aqui ele deu uma mensagem importante. Todos os nossos códigos vão ficar gravados, se a gente salvar, né? E a gente tem duas opções. Ou a gente salva no nosso Google Drive, ou salva no GitHub, por exemplo, ou a gente faz um download. Então, a gente recomenda para vocês, a princípio, ir fazendo
ir trabalhando e fazendo esse download desse arquivo, para ele ficar sempre disponível para vocês, tá bom? Só que o que acontece? Esse arquivo aqui, ele foi importado para dentro do servidor de maneira temporária. Ou seja, quando essa sessão acabar, quando a gente fechar essa máquina virtual, esse notebook que é disponibilizado pelo Google Colab, esse arquivo vai sair daqui. E se a gente tentar rodar o nosso arquivo, nosso código, sem esse arquivo, vai dar erro, porque ele vai consultar sempre nesse arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, toda vez que entrar num novo notebook, ou abrir novamente o notebook, a gente vai ter que fazer essa importação, que é muito rápido, que a gente já viu. Esse é o arquivo, dados.csv. Nós também trouxemos um arquivo chamado PNAD COVID 2019 e vamos tratar esse arquivo CSV, dados.csv. Para criar as sessões, nós vamos criar um campo de observação, onde a gente pode descrever tudo que foi feito no tratamento dos dados. Então, quando a gente traz aqui, ó, a primeira coisa que a gente traz é o campo importando pandas. Como é que eu fiz? Criei um campo de texto, coloquei o valor importando pandas, o texto importando pandas, e aqui eu vou documentar todo o meu código, para a gente saber exatamente o que está fazendo. E por que a gente precisa importar o pandas? Como eu falei, quem trabalha com tabelas é o pandas. Então, para isso, a gente precisa que ele seja importado para o nosso notebook. E para importar o pandas, é bem simples. A gente vai dar um comando chamado import pandas std. O que significa esse std? É o apelido que a gente vai chamar. Ao invés de usar o nome pandas daqui para frente, sempre que a gente se referir a alguma coisa do pandas, a gente, ao invés de chamar de pandas, vai chamar de pd. E aí agora a gente já pode rodar. Para rodar a célula, basta a gente clicar aqui nesse play e ele vai inicializar. Pronto. Ele já respondeu aqui com esse verdinho, esse cheque verdinho, né? Então, significa que a gente já trouxe o pandas para dentro do nosso notebook. Agora, quem já fez o download do nosso arquivo, na verdade, o upload, né, do nosso arquivo, nós vamos criar o nosso dataset, que é justamente o local onde a gente vai deixar toda aquela planilha dentro do Python. Nós não vamos trabalhar com a planilha é importada uma vez e, a partir daí, nós vamos criar um data frame dentro do nosso notebook, onde a gente vai trabalhar com ele. E aqui agora a gente vai usar o comando para criar a variável do nosso dataset e transformá-lo em data frame. Como que a gente vai fazer isso? Com o comando aqui, ó. A gente vai colocar o nome da nossa variável, que eu coloquei aqui, dados PNAD, vai ser igual a pd.read.csv, ou seja, leia o CSV, dados.csv, que é justamente esse arquivo que está aqui, ó. Então, nós vamos rodar, ele já deu check, e ele já criou. Então, ele colocou, o que ele fez? Ele colocou todos os dados que estavam aqui dentro dessa variável dados PNAD, transformando ele em um data frame. A gente pode verificar ainda o nosso data frame está rodando e qual é o tipo de dado desse arquivo dados CSV. Vamos clicar aqui em type e ele fala str, que é um tipo de dado string, ou seja, tem muitos campos de texto. Para exibirmos o data frame, nós vamos basta digitar o nome do data frame, né? Dados PNAD, que é essa mesma variável que a gente criou aqui em cima. Quando a gente clica em dados PNAD, ele traz uma tabela completa de todos os arquivos que a gente colocou dentro da variável. No caso, a gente colocou apenas o dados.csv. E ele trouxe para a gente todos os argumentos, todas as variáveis, todas as linhas e todas as colunas. São, ao todo, 76.840 linhas e 7 colunas. As colunas UF, sexo, idade, cor, anos de estudo, renda e altura. Tudo isso que está documentado lá no nosso dicionário de dados que a gente criou inicialmente. Então, quando a gente vai procurar alguma informação sobre
o nosso data frame, a gente vai acessar o dicionário de dados e vai conseguir visualizar o que está lá, o que significa, por exemplo, o código de sexo igual a 0, o código de sexo igual a 1, o código de cor igual a 8. Tudo isso está onde? Vamos voltar. Está aqui, ó. A gente trouxe o nosso dicionário de dados, onde sexo, código 0 é masculino, código 1 feminino. Cor, código 8 igual a parda. E com isso a gente consegue entender melhor o que está dentro da nossa planilha. Quando nós temos um dataset tão grande assim, é normal a gente precisar visualizar apenas os 5 primeiros ou apenas os 5 últimos registros, para a gente ter uma ideia de para onde está indo, e ele traz essa visualização aqui. Mas eu posso trazer também separadamente. Eu posso trazer o comando onde eu coloco o nome do meu data frame, dados-penad, .head, onde ele vai trazer as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Vamos ver. Aqui, ó. São exatamente essas 5 primeiras linhas. Aqui é o índice, ó. Linha 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, são 5 linhas, né? Que ele trouxe. E também posso ver as últimas 5 linhas do nosso data frame. Então, para as 5 primeiras linhas, eu vou colocar o ponto head. Para as 5 últimas linhas, os 5 últimos registros, nós vamos trazer o ponto tail, de cauda. Tá aqui, ó. A gente trouxe exatamente essas 5 últimas linhas do nosso data frame. Isso acontece muito. A gente também pode trazer exatamente quais linhas a gente quer, tá? Existe uma série de comandos no Pandas e no Python que facilitam o tratamento do nosso data frame. E agora, a gente vai falar sobre os tipos de variáveis dentro desse estudo estatístico. Nós vamos, como eu falei, trabalhar em cima de um arquivo do IBGE, da PNAD de 2015. A gente selecionou alguns campos, criou o documento de dicionário de dados, e agora a gente vai querer fazer análise estatísticas em cima desse dado. Para isso, a gente tem que entender como os dados são diferenciados. Quais são os seus tipos? E os tipos básicos de dados são os dados qualitativos e os dados quantitativos. Dentro dessa divisão, ainda existe uma outra subdivisão, onde as variáveis qualitativas originais são aquelas que podem ser ordenadas ou hierarquizadas. Ou seja, existe um melhor do que o outro, um maior do que o outro, um menor do que o outro. Já as qualitativas nominais são aquelas que não podem ser ordenadas. Quando a gente trata de variáveis quantitativas, lembra que a gente envolve contagem, a gente pode ter a quantitativa discreta, que é aquela basicamente com números inteiros, e as variáveis quantitativas contínuas, que vão tratar dos números reais. Ou seja, vão ter casas decimais. Vai ter uma escala contínua, onde vai envolver casas decimais para cada número. Até por isso, a gente trouxe aquela parte de altura dentro do nosso data frame, onde a gente pôde trabalhar com números reais. E aí a gente consegue ver essa parte da variável quantitativa contínua. Aqui a gente trouxe um esquema para a gente entender. Então, existem as variáveis, e elas se dividem em qualitativas e quantitativas. As qualitativas se dividem em ordinais e nominais. E as quantitativas se dividem em discretas e contínuas. Nós vamos começar agora com a qualitativa ordinal, ou seja, que pode ser ordenada. E um dos casos que a gente vai trazer dentro do nosso exemplo são os anos de estudo. Mas os anos de estudo estão em número, eu posso contar e tal. Só que a gente vai trabalhar com a variável de anos de estudo como se fosse uma qualidade.
quem tem mais anos de estudo tem mais capacidade do que tem menos anos de estudo. Por isso, ela vai ser uma qualitativa. E vai ser ordinal porque quem tem mais estudo está numa situação melhor do que quem tem menos estudo. Para mostrar a coluna, nós vamos colocar o nome dela entre colchetes. E nós vamos ver, e para a gente ver valores únicos, a gente vai colocar a função unique no comando da célula. Já para a gente ordenar pelo maior número de estudo e menor número de estudo, nós vamos colocar a função sorted. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Então, aqui a gente tem a qualitativa ordinal. Dados PNAD, aí, como eu falei, entre colchetes, anos de estudo, é justamente esse campo aqui, e ele vai trazer apenas esse campo. Tá aqui. Nota que ele trouxe os 76.840 registros. E aí, o que acontece? Para o registro 1, teve 12. O registro 2 teve 15 anos de estudo. Para o registro 76.835, teve 11 anos de estudo. Então, eles se repetem aqui. Para eu trazer exatamente quais são os anos de estudos possíveis, a gente tem que colocar a variável, a função unique. Está aqui, ó. Então, dados PNAD, anos de estudo. Ele vai trazer todos os anos de estudos possíveis dentro do nosso data frame. Vamos rodar. Está aqui. Ele trouxe uma lista, um array, onde ele tem 12, 15, 6, 9, e é exatamente o que bate aqui, ó, dentro do nosso dicionário de dados para anos de estudos. Sem instrução, não determinado, não aplicável, 15 anos ou mais. Então, ele traz tudo aqui, dessa forma. Agora, a gente quer que ele ordene do menos para o mais anos de estudo. Para isso, a gente vai colocar também a função unique, onde ele vai trazer apenas o array, ou seja, só os números possíveis, e vamos acrescentar a função sorted. Vamos rodar. Agora sim, ele trouxe de 1 a 17 opções. Ah, mas só são até 15 anos ou mais. Sim, mas existem outras opções que não envolviam anos de estudo. Por exemplo, vamos voltar aqui. Sem instrução é código 1. 17 é não determinado. E se tiver nulo, é não aplicável. Então, tudo está lá no nosso dicionário de dados. Agora nós vamos mostrar as qualitativas nominais. E quais são elas? São aquelas que não podem ser ordenadas. Ou seja, por exemplo, sexo. Eu não tenho como falar qual sexo é maior do que o outro. A cor, eu não tenho como falar que uma cor é melhor ou maior que a outra. E nem é o F. Então, nós temos, dentro do nosso exemplo, 3 argumentos que se encaixam como variáveis qualitativas nominais. Então, nós vamos aplicar o mesmo conceito que a gente fez com as qualitativas ordinais nas qualitativas nominais. E vamos aplicar o mesmo comando, que seria o sorted, para classificar e ordenar pelo índice, no caso, 0 e 1, pelo código, e vamos trazer a variável sexo, e trazer só quais são as opções possíveis para sexo, dentro do nosso data frame. Lembra que o nosso data frame, para sexo, ele só vai ter 1 e 0. Vamos rodar aqui só para conferir. Está aqui. Ele trouxe um array, uma lista, com os números 0 e 1. Para cor, quais são as opções de cor em termos de código? Vamos rodar. 0, 2, 4, 6 e 8. Já para o F, a gente vai ter, dentro do nosso data frame, várias opções. Lembra que o código 11 era o código de Rondônia? E assim ele foi. Ó.
11, 12, 13, 14, até o 53, que é o Distrito Federal. Então, ele trouxe exatamente quais são as opções. Quando o array fica maior do que a linha, ele coloca em forma de uma coluna, mas funciona da mesma maneira. Agora, a gente vai ver a parte da quantitativa discreta. Para isso, a gente vai ver, primeiro, como a gente consegue ver o menor valor e o maior valor possível para aquela variável. Então, agora, como a gente está em quantitativa, a gente já está trabalhando com números, onde a gente vai poder falar exatamente qual é maior, qual é menor, e conseguir fazer cálculos em cima disso. Nós, para conseguirmos mostrar qual é o menor valor daquela variável, vamos utilizar a função min. Para vermos a maior, vamos usar a função max. Depois a gente vai fazer uma impressão para sair um texto onde a gente vai usar a função print para mostrar que aí a gente vai colocar um %s, que vai ser exatamente falando que aqui vai encaixar um valor de variável, até outra variável, anos. Então, depois a gente vai colocar vírgula, seguido de percent, ou abre e fecha parênteses, contendo os dois últimos comandos anteriores. Vamos mostrar na prática, né? Então, para a gente ver a idade mínima, a gente vai de dados PNAD, ponto idade, min. Então, agora a gente colocou o ponto, a gente não colocou mais entre colchetes, tá bom? Vamos rodar. A idade mínima do nosso data frame é de 13 anos. Tem uma explicação para isso, né? Na PNAD, são entrevistados as pessoas que são responsáveis pelas residências, responsáveis financeiros pela residência. Então, nesse caso aqui, um valor de 13 anos é a pessoa que é responsável financeiramente por aquela residência. Vamos ver a idade máxima dentro do nosso data frame. Mesma coisa, dados PNAD, ponto, idade, ponto, max. 99 anos. Então, para montar aquele arquivo onde a gente tem como resposta um texto falando qual é a faixa de idade entre a mínima e a máxima no nosso data frame, a gente vai usar o comando print. E dentro do parênteses, a gente vai colocar as especificações. Entre aspas, vamos colocar d, %s, que aqui a gente vai colocar uma variável, até %s, onde a gente vai colocar outra variável, e aí a gente vai falar qual a variável. Fechou a aspas, e aqui a gente vai falar exatamente quais são as variáveis. Dados PNAD, ponto, idade mínima, é a primeira, e dados PNAD, idade máxima, que é o segundo. Vamos rodar. De 13 até 99 anos. Esse é o range, é o escopo do nosso campo, da nossa variável de idade, que é uma variável quantitativa discreta, porque ela possui números inteiros. Bom, a gente já viu que ela pode ser quantitativa discreta, contínua, qualitativa ordinal e qualitativa nominal. Falta, então, para a gente a quantitativa contínua. E uma única coluna que nós temos para ver essa parte de números com casas decimais é a altura. Então, nós criamos um campo de altura, colocamos valores, onde a gente vai poder visualizar exatamente essa parte da quantitativa contínua. Nós vamos trazer qual é a menor altura e a maior altura em metros. Para isso, vamos usar o mesmo comando aqui de cima, o print, de %s, onde vai ficar uma variável, até %s, onde vai ficar outra variável, metros. E quais variáveis que a gente vai trazer? A altura, ponto min, e altura, ponto max. Então, o nosso escopo vai de 1,33 até 2,2 metros. Esses são os dados que a gente tem dentro do nosso data frame. Significa que a menor pessoa tem
1,33 e a maior tem 2,2 metros. Agora, a gente vai aproveitar esse conhecimento que a gente começou a introduzir para a gente começar a falar sobre a distribuição das frequências. Quer dizer, exatamente o que a gente tem de importante na hora que a gente vai estudar padrões. Então, quando a gente fala de distribuição de frequência, a gente também está falando em padrões. É a partir daí que a inteligência artificial, que o data science começa a trabalhar. Então, a gente tem tanto a parte de distribuição de frequência, quanto a parte de histogramas, que nós vamos ver aqui no nosso curso. A distribuição de frequência qualitativa vai trazer para a gente coisas como contar quantos tipos de sexo nós temos. Então, a gente vai clicar aqui e a gente trouxe 53.250 do 0 e 23.590 do 1. O que significa isso, né? A gente trouxe dados penais de sexo e deu uma função chamada value count. Esse value count está contando exatamente quantas linhas do tipo 0 existem na nossa tabela e quantas linhas do tipo 1 existem na nossa tabela. Em UF, a gente pode dar exatamente esse mesmo comando, onde ele vai pegar quantas linhas existem para cada unidade da federação. Estado, né? O estado 35, com o código 35, tem 8.544 registros. Qual é esse estado 35? Lá no nosso dicionário de dados, a gente vai voltar, São Paulo. Então, a gente sabe que para São Paulo, houveram 8.544 registros. Para cor, a mesma coisa, dados PNAD, cor, value count. Ou seja, a gente vai contar quantas cores, quantas pessoas tiveram em cada categoria de cor. 8, 35 mil, 2, 31 mil, 8.300, 6, 352. Então, aqui também está relacionado ao nosso dicionário de dados. Então, para a gente saber quantas pessoas são do código 6, a gente teria que ir lá no nosso dicionário de dados, que eu não vou voltar agora, mas basta ir lá e a gente vai conseguir visualizar. A gente vai também tratar isso dentro do Python, para a gente não precisar ter que voltar ao dicionário de dados e conseguir mostrar um dado mais fácil, de mais fácil entendimento, né? Então, a gente vai tratar isso também. Mas 352 são os indígenas. 35.925 são os de cor parda. E assim a gente vai trabalhando. Para trazer essa mesma informação de maneira percentual, a gente tem que acrescentar apenas um detalhe. Dentro da função value counts, que a gente antes estava deixando em branco, a gente vai colocar o comando normalize igual a true. Com isso, ele vai trazer o percentual. Mas para trazer exatamente o percentual em valores de 100%, ou seja, não em valor decimal, tem que fazer essa multiplicação por 100 aqui no final. Então, nós vamos trazer aqui, dentro daquele mesmo comando que a gente fez para sexo, onde ele contou quantas pessoas de cada sexo tem, agora ele vai mostrar aqui qual é o percentual dessas pessoas. Para isso, a gente acrescentou só o normalize true e depois multiplicou tudo por 100. Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem 69,29% das pessoas do código de sexo igual a 0, 30,70% das pessoas com código de sexo igual a 1. A gente pode fazer a mesma coisa para o F e para a cor. Vamos rodar o F, a mesma coisa. É o mesmo comando lá de cima, só vamos acrescentar o normalize, que é igual a true, e o vezes 100. Então, a gente 11% dos registros são do código 35, que a gente sabe que é São Paulo. Percentual de cor, vamos lá. Mesma coisa, vamos colocar o parâmetro normalize igual a true, multiplicar por 100, e a gente tem que 46% dos registros são de pessoas da cor parda. 0,45% são indígenas. Isso tudo está lá no nosso dicionário. Agora, a gente vai criar uma variável para salvar essas quantidades. Então, a gente vai ter variável para frequência e uma variável para percentual. Na variável frequência, a gente vai, por exemplo, colocar a frequência de sexo e a gente vai colocar exatamente o mesmo comando que a gente usou para definir quantas pessoas de cada sexo existem. Então, vou rodar aqui, ó.
Quando a gente coloca frequência, traço, sexo igual ao comando que deu aquele resultado, significa que eu estou colocando esse resultado dentro dessa variável. Deu o cheque verde, você vê que ele não mostrou nada. Mas, se eu quisesse, eu poderia vir aqui em código e colocar aqui. Nota que ele tem também uma parte de gerar código com o IA, né? Dentro do próprio Colab. A gente poderia colocar agora o nome da variável. Frequência, traço. Com isso eu rodo e ele traz 53 mil código 0 e 23 mil com código 1. Então, já dentro dessa variável frequência, a gente já tem essa tabela. Agora, a gente vai criar para percentual. Então, a mesma coisa que com o normalize igual a true, vezes 100%. Então, percentual de sexo, criando essa variável, e aqui a gente vai mostrar a variável. Vamos colocar mais um código, vamos copiar aqui, e vamos chamar essa variável. Ele tem 69,29 para 0, 30,70 para 1. E agora a gente quer juntar as duas variáveis, ou seja, tanto a frequência, ou seja, a quantidade de pessoas do mesmo sexo, e o percentual de cada pessoa do mesmo sexo. Então, a gente vai juntar as duas tabelas, né? Então, para isso, a gente criou uma variável chamada distribuição da frequência qualitativa sexo. E depois a gente vai usar o pandas, que é o PD, como a gente falou lá no começo, que é o alias, o apelido do pandas agora é PD.dataframe, que vai ser justamente o comando que vai trazer quais são as etiquetas de cada uma das nossas colunas. Vamos lá, vou rodar aqui e a gente vai verificar. Pronto, rodei, você vê que ele não trouxe a tabela, a gente vai clicar em código e trazer o comando, para a gente ver o que ficou dentro da nossa tabela. Frequência, a gente trouxe aqui, a etiqueta frequência, e porcentagem, a etiqueta porcentagem. E trouxe para 0, 53 mil, que representa 69,29%. Para 1, 23 mil, que representa 30,70%. Esses dados trazidos da PNAD fazem um pouco de sentido, porque, como eu falei, é sempre o representante responsável pela casa que responde essa pesquisa. Então, deu esse número muito maior de homens do que de mulheres. Aqui a gente mostra o data frame. E agora, a gente vai trazer uma maneira da gente visualizar quais são os valores dos códigos. A gente parar de ver esse 0 e 1 aqui. Porque para sexo até foi fácil, mas imagina para o F, onde a gente tem uma série de códigos diferentes. Para isso, a gente vai criar um mapa onde a gente vai falar o que vale o 0 e o que vale o 1. Nós vamos renomear dentro da nossa variável distribuição de frequência qualitativa sexo. 0 vai valer masculino e 1 vai valer feminino. Para isso, a gente vai usar a função rename. Então, vai ser distribuição, frequência qualitativa sexo, ponto rename. E aí, entre parênteses, a gente vai colocar index, que é justamente essa coluna aqui, de índice. Você substitui dentro do índice 0 para masculino e 1 para feminino. Vamos rodar. Quando eu mostro o rename, ele já alterou a distribuição para masculino e feminino, ao invés de zeros e uns. Só que, nota agora, eu vou rodar e chamar novamente a nossa variável. Ele voltou para 0 e 1, porque eu não gravei isso dentro da variável. Então, eu poderia colocar distribuição de frequência qualitativa sexo é igual a distribuição frequência relativa sexo ponto rename. Então, eu poderia colocar dentro da variável ou poderia usar um comando chamado inplace, ou seja, então eu rodo novamente a parte de renomear, onde que o 0 é masculino e o 1 é feminino, e dou um inplace true, onde ele vai gravar isso dentro da própria variável. Agora ele gravou, deu um inplace true. Vamos chamar novamente a variável, e agora sim eu tenho masculino e feminino. E eu não preciso mais me preocupar com zeros e uns. Além disso, a gente pode mudar o nome da nossa tabela. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem a frequência, aqui a gente tem a porcentagem, e aqui a gente tem uma coluna que está em branco. Para a gente conseguir fazer uma etiqueta aqui em cima, e o comando que a gente precisa é um rename x, que justamente vai mudar essa coluna que está com uma etiqueta em branco aqui em cima, né? Para gravar essa mudança, a gente já tem que colocar o comando com inplace. E a gente vai colocar que nessa coluna, a gente vai colocar o valor, vamos rodar. Tudo isso aqui você vai poder ficar consultando esse tipo de comando, tá?
para você não ter dúvida na hora que estiver fazendo os testes. E agora nós vamos chamar a nossa variável. A ideia é que agora ela tenha o masculino, o feminino, e aqui em cima ela tem o valor sexo. Está aqui. Então, nós temos sexo masculino e feminino, frequência, que é a quantidade, né? E o percentual dessa frequência dentro do universo do nosso data frame. Utilizando o nosso dicionário de dados, a gente conseguiu fazer esse cruzamento entre as variáveis. Então, a gente teve a variável sexo, que recebeu zeros e uns, e a variável que recebeu todas as cores. Se a gente for verificar aqui como ficou cada uma dessas variáveis, e basta chamá-las. Sexo, ficou com masculino e feminino, e cor, um outro código, ficou com todas as cores. A gente criou essas variáveis. E de sexo. 8 é a parda, igual a gente colocou aqui, seguindo exatamente as orientações do nosso dicionário de dados. E agora a gente vai fazer o quê? Cruzar as informações de sexo, quantas pessoas do sexo masculino são indígenas, quantas pessoas do sexo feminino têm a cor parda. Então, para fazer esse tipo de cruzamento, a gente vai precisar utilizar uma função chamada crossTab, que é o cruzamento de tabela. Também é bem simples. A gente criou uma variável que a gente deu o nome para ela de frequência cruzada, onde a gente vai guardar esse resultado. E aí a gente vai chamar o pandas de novo, vai ser igual ao pd do pandas, crossTab. E aqui a gente vai colocar o dados PNAD de sexo e o dados PNAD de... Vamos rodar. Já guardamos essa informação dentro da variável frequência cruzada. E agora a gente vai chamá-la para a gente conseguir visualizar. Aqui, nós temos cor. Nota que agora ele trouxe novamente os códigos. Então, eu tenho 256 pessoas, cor código 0 e sexo código 0. Agora a gente precisa novamente renomear as nossas linhas e colunas, nossos registros e nossas variáveis. Para isso, a gente vai usar o rename novamente. Então, a gente vai ter frequência cruzada. Nota que ele está fazendo isso, porque é outra variável, tá, gente? Naquela variável antiga, ele continua normal. Nessa variável chamada frequência cruzada, ele só trouxe os códigos. Então, a gente tem que mapear novamente. Para mapear, frequência cruzada.rename, index igual a sexo. Para colocar esse texto aqui. In place igual a true. Para ele já gravar dentro da nossa variável. Gravou. Agora vamos renomear a de cor. A mesma coisa, só que agora a gente vai chamar de columns, vai ser igual a cor. Então ele vai trazer essas informações. In place vai ser igual a true. Então ele vai substituir tudo que estava em sexo e tudo que estava em cor pelos códigos. Vamos rodar também a de cor. Pronto, já substituiu. Agora, que ele substituiu o nosso index, que são as linhas, e as colunas, que são cores, vai trocar todos os códigos que estão aqui em cima e todos os que estão aqui na linha, para a gente conseguir executar e ter um maior entendimento do nosso data frame. O nosso data frame traz aqui as informações. 22.194 pessoas que responderam a PNAD são do sexo masculino e têm a cor branca. 10.862 pessoas que responderam a PNAD têm a cor parda e são do sexo feminino. Agora a gente vai fazer a frequência cruzada percentual, que é o mesmo tipo de dados que a gente está vendo aqui, só que utilizando dados percentuais, não dados absolutos, como na frequência cruzada. Para isso, a gente vai fazer o mesmo comando que a gente usou aqui em cima, ó, e colocá-lo dentro dessa variável percentual cruzado e depois executar. A única diferença é colocar o normalize igual a true vezes 100. Rodamos e vamos chamar a variável. Agora sim. 32% das pessoas que responderam são parda e do sexo masculino. Lembrando que essa agora é uma nova variável. Não é a variável de frequência cruzada. É a de percentual cruzado. Como ela é uma nova variável, nós vamos ter que renomeá-la também. Para renomear, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Percentual cruzado.rename, index é igual a sexo. Percentual cruzado rename, columns é igual a cor. Então, as colunas são para cor, as linhas são para sexo. Vamos rodar novamente. Rodamos para sexo. Lembrando, sempre colocar um in place igual a true, a gente gravar dentro da nossa variável.
Agora vamos rodar todos. Quando a gente tem o cheque, significa que rodou corretamente. E aí sim, a gente vai ter o percentual cruzado. Agora sim, ó, são os mesmos valores aqui de dentro, só que agora está bem identificado. 32% são da cor parda, dos sexos masculinos, 0,13% são da cor indígena e sexo feminino, e assim a gente consegue todo esse tipo de análise dentro dos dados da PNAD. E agora a gente vai fazer ainda a parte de agregação. Então, a gente pode agregar, além de percentual, além de valores absolutos, a gente pode trazer algum campo para fazer essa agregação. Então, nós vamos conseguir, por exemplo, fazer uma agregação de média, onde a gente vai conseguir colocar qual é a renda média das pessoas do sexo masculino, feminino e das cores indígena, branca, preta, amarela e parda. Para isso, a gente vai usar o EggFunc média. Aqui, ó, essa função. Então, vai ser exatamente igual, o cross-tab, o cruzamento de tabela vai ser igual, vamos cruzar sexo com cor, e vamos colocar uma função para agregar a média de renda. Tá? Aqui, ó, valor vai ser de dados PNAD, ponto renda. Então, essa média vai se referir a esse campo. Vamos rodar e colocar já dentro do percentual cruzado AVG. Rodou, e agora a gente vai trazer. Esse já é um dado bem importante. Vamos aproveitar para fazer a parte de renomear novamente as colunas, que novamente é uma nova variável que precisa ser renomeada também. Então, a mesma variável, ponto rename, o mesmo variável, ponto rename para cor e para sexo. Vamos lá. Rodei. E agora eu vou conseguir trazer essas informações. Olha que informações importantes. A gente sabe que a renda média das pessoas do sexo masculino da cor amarela é de R$ 4.700. É o maior valor da série. Já as pessoas da cor indígena e do sexo masculino, eles representam o menor valor, de R$ 1.081. Engraçado é que em todos os nossas comparações, o masculino recebe, dentro da sua cor, mais do que o feminino. Porém, dentro da cor indígena, isso acontece ao contrário. Então, são vários dados, vários insights que a gente tem trazendo essa parte de análise exploratória dos dados, né? É muito importante para a gente, como analista, ter tanto a parte técnica, ou seja, essa parte de comandos que você vai poder sempre consultar, entender o que o Python faz, entender o que o Pandas faz, porque isso tudo são noções gerais que a gente precisa para trabalhar. Mas isso é importante na mesma medida que a nossa capacidade de analisar os dados que estão sendo apresentados. Então, dentro desse data frame que foi apresentado, a gente tem informações bem interessantes de como se comportam as rendas médias no Brasil, como se comportaram em 2015, por cor e por sexo. Isso traz uma série de insights que podem ser trabalhados. E com isso a gente finaliza essa parte qualitativa. A gente vai agora para a quantitativa, onde a gente vai ter as classes personalizadas. Então, para isso, eu trouxe um complemento aqui. A gente vai poder visualizar, vai ficar disponível para vocês também. Esse notebook meu vai ficar totalmente disponível para download para vocês. Então, quando vocês forem abrir o seu Colab, vocês podem baixá-lo e todos esses comandos, esse dicionário de dados vai ficar disponível e vocês podem executar novamente a execução desses comandos. Claro, o que é interessante é que você baixe novos datasets, consiga trabalhar com esses outros dados para procurar novos resultados, novos insights, mas, pelo menos com esse de base, você consegue trabalhar e entender o que está sendo feito. Então, para isso, a gente trouxe agora essa classificação, que vai ser o limite de salário para cada classe social. Isso foi tirado em 2015, tá? E os limites são geralmente feitos em cima de salários mínimos.
o salário mínimo de 2015 era de R$ 788. Então, a gente fez esse cálculo para trazer exatamente quantas pessoas que responderam à PNAD eram de cada classe. Então, dentro daquele universo de 76 mil linhas, a gente vai saber exatamente quantas são da classe A, B, C, D e E. E, para isso, a classe A são aqueles que ganham acima de 15.760. Isso para o efeito do nosso data frame. Porque, levando em consideração o valor do salário mínimo em 2015 e a classificação da classe A, que é ganhar mais de 20 salários mínimos. Hoje daria mais de 25 mil, mas na época, a classe A eram aquelas pessoas que responderam que ganhavam mais do que 15.760. A classe B são aqueles que ganham entre 7.800 e 15.700. Classe C, entre 3.100 e 7.800. A classe D, de 1.500 a 3.152, que representa exatamente de 2 a 4 salários mínimos. E a classe E é que ganha até 2 salários mínimos. Então, 2 salários mínimos na época era de 1.576. São pessoas que ganham de 0 até 1.576. Essas são as pessoas em 2015 que estavam na classe E. Bom, uma das coisas importantes para a gente é saber qual é o valor mínimo de salário dentro do nosso escopo, dentro do nosso data frame. Para isso, a gente vai usar novamente aquela função min, só que agora a gente vai trazer com a coluna de renda. Vamos lá, vamos rodar. 0. O valor mínimo, a pessoa que ganha menos ganha R$0. E qual o valor máximo dentro daquele data frame? Qual a pessoa ou quais são as pessoas que ganham esse maior valor? E qual é esse maior valor? Para isso, a gente vai usar renda.max, 200 mil. Então, existe uma ou mais pessoas que ganham R$200 mil mensais e responderam à PNAD, lembrando que isso são valores reais, em 2015. E aí, agora, a gente vai criar essas classes sociais, porque nós temos apenas os valores das rendas. Então, nós vamos criar exatamente essas classes, para a gente conseguir distribuir essas pessoas nessas classes. Então, a gente vai criar uma variável chamada classe social, onde nós vamos colocar todos os limites das classes. Então, primeiro o limite é 0, que é o limite inferior. A pessoa que ganha de 0 até 1.576 é um pertencente a uma classe. Então, o segundo limite nosso é 1.576. O terceiro limite é 3.152. O quarto limite, 7.880. O quinto limite, 15.760. Então, até 15.760, as pessoas podem ser da classe B, C, D e E. Porque a partir daí, até 200 mil, todas as pessoas são da classe A. Então, a gente conseguiu criar, primeira coisa, uma lista com esses limites. E aí a gente vai criar uma etiqueta para a gente falar exatamente quais são essas classes. Então, as etiquetas vão ter o quê? O nome das classes. E, D, C, B e A. Por que está nessa ordem? Porque essa ordem foi a ordem que a gente separou as classes sociais. A gente trouxe o limite mínimo primeiro, então são as pessoas da classe E, e o limite máximo por último, que são as pessoas da classe A. Bom, agora nós vamos mostrar novamente quais são os dados principais da PNAD, só para a gente lembrar. Então, a gente tem aqui renda, a gente tem sexo e cor, que a gente já trabalhou. Nós já trabalhamos com sexo e cor, né? E agora nós vamos fazer uma distribuição dos dados de maneira que a gente consiga falar que as classes sociais têm que ser exatamente aquelas que a gente mapeou na nossa etiqueta. Para isso, a gente vai usar o cut. É outra função do Pandas que trata, colocando dentro de uma variável x, os dados de renda. E aí a gente vai falar que as classes são as classes sociais e que, ao invés de eu colocar os limites,
eu tenho que colocar o que está dentro de etiquetas para ser o label daquelas colunas. A gente coloca também para incluir o valor mais baixo, porque por padrão ele pode até tirar esse valor. Então, a gente coloca aqui para incluir o valor mais baixo, como true, tá? Vamos rodar esse cut. Normalmente ele vai ter que dar o check. Opa, não deu. Eu não tinha rodado classes sociais. Vamos rodar novamente. Não tinha rodado etiquetas. Agora sim. Tá aí. Agora, ele me mostrou todos os arquivos, então, com o número do registro, da qual foi a pessoa e de qual classe ela é. Então, a pessoa com registro índice 0 é da classe E, o índice 3 é da classe C, o índice 76.839 é da classe E. Então, ele conseguiu classificar as pessoas por sua classe social. Vamos mostrar só os dados do começo, os 5 primeiros dados, onde a gente tem as rendas das pessoas, estamos aqui. E aqui para nós, ó, na nossa classe, a gente trouxe que a pessoa 0, 1 e 2 são da E, a 4 é da E e a 3 é da C. E é exatamente o que a gente vê aqui, ó. Que o limite inicial é de 1.576. Então, ó, só quem ganha acima de 1.576 é a pessoa do índice 3. Aqui, ó, que ganha 3.500. 3.500 está no segundo limite? Não, está acima do segundo limite. Então, ele também não é da classe B. Ele é da classe C. E é exatamente o que a gente trouxe aqui. Agora, a gente vai contar quantas pessoas que responderam a PNAD 2015 estão em cada classe social. Essa é a parte importante. Claro, a gente pode analisar registro por registro, mas quando a gente está trabalhando com data science, o que a gente quer, e a gente falou sobre isso, é um grande volume de dados. Para ter esse volume de dados, a gente conseguir descobrir padrões e conseguir fornecer uma análise para tomar de decisão. Então, vamos lá. Ó. Para a gente contar, a gente também vai dar um value count, igual a gente fez lá em cima, e vamos colocar aquele comando de pdcut, tá? Lembrando que a gente tem que colocar um include lá o true, que é justamente para ele incluir os valores mais baixos. Então, ele vai trazer tudo isso aqui, ó, só que, como eu dei um value count, ele vai contar por classe, no caso, por classes sociais. Vamos rodar. Tá aqui, ó. Ele trouxe aqui, no Brasil, em 2015, nessa pesquisa de PNAD, 49.750 pessoas eram da classe E. 16.700 pessoas eram da classe D. E apenas 608 pessoas eram da classe. E agora nós vamos inserir na frequência da classe. Vamos rodar, vamos criar uma nova variável chamada frequência de classe para colocar esse comando aqui de cima. Esse comando fica solto, né? Quando a gente coloca ele dentro de uma variável, basta eu chamar essa variável novamente e ela vai mostrar esses mesmos valores. Então, eu rodei o comando, testei, ele funcionou. Depois eu inseri esse comando dentro de uma variável chamada frequência das classes. E aí, quando eu quiser chamar essa variável, ele vai mostrar novamente todos aqueles dados. Claro, a gente criou a parte de valores absolutos, que são as nossas frequências. Agora, a gente vai trazer a parte de percentual dessas classes. Para o percentual da classe, o que nós vamos ter? Exatamente o mesmo comando de frequência, só que com a parte final igual a normalize, igual a true, vezes 100. Então, é exatamente esse mesmo comando aqui de cima, a gente copiou e colou, só que com esse final, vírgula, normalize igual a true. Com isso, ele vai trazer os valores percentuais. Então, vamos rodar. E o que eu estou trazendo? A distribuição de frequência percentual por classe no Brasil com dados da PNAD de 2015. Vamos ver como é que ficou. Agora que eu gravei dentro da variável percentual classes, e trouxe aqui. Ó. No Brasil, em 2015, 64% das pessoas eram da classe E, 21% da classe D, 9% da classe C, 2% da classe B e 0,79% das pessoas que responderam a PNAD
eram da classe A. Então, esse também é um tipo de arquivo de análise muito importante para que a gente possa visualizar percentual das pessoas dentro de um grande volume de dados. Então, a gente consegue tirar vários insights também desse tipo de análise. E agora a gente vai inserir esse percentual dentro da distribuição de frequência quantitativa personalizada. Então, vamos pegar esse percentual e vamos inserir dentro da distribuição de frequência quantitativa personalizada. Aqui. Aqui eu trouxe tanto a frequência quanto o percentual. Nota que para a frequência eu usei aquela nossa variável frequência das classes e para a porcentagem eu trouxe aquela variável que a gente guardou, o percentual das classes. Então, agora eu consigo ver as classes sociais, as frequências, que são os números absolutos, e o percentual. 49.755 representa 64,75% das pessoas que responderam a PNAD. Beleza? Bom, agora a gente vai tratar de uma informação bem relevante. Quando a gente não tem essas classes pré-definidas, igual a gente trouxe aqui, dentro do nosso dicionário de dados, as classes A, B, C, D e E, dentro desse universo, a gente precisa, quando quer fazer essa quantitativa personalizada, a gente precisa separar, pegar aquela nossa massa de dados e separar em classes, em classificações. Existe uma maneira matemática de se indicar qual é o número ideal de classes dentro de uma massa de dados. Então, existe para isso uma regra chamada regra de Sturges. A gente vai trabalhar com ela aqui. É uma regra matemática que envolve uma fórmula bem simples, também não é nada difícil, mas para que a gente consiga utilizar esse tipo de fórmula, a gente precisa baixar uma biblioteca matemática do Python, que no caso é a NumPy. A NumPy, ela vai trazer, ela está relacionada ao Matplotlib e ela vai trazer uma série de conteúdos matemáticos que a gente pode trabalhar. Um deles é a parte de logaritmo, onde a gente vai precisar na nossa fórmula. Bom? Então, a gente vai importar o NumPy. Primeiramente, a gente vai fazer isso. Mesma coisa que a gente fez com pandas, a import NumPy SNP, ou seja, o apelido do NumPy passa a ser NP. Importamos, ok, ele deu check. E agora vamos verificar o tamanho desse nosso data frame, tá? Ó, a gente já viu isso várias vezes. Vamos voltar. 76.840 linhas e 7 colunas. Vamos colocar dentro de uma variável n o tamanho de linhas e colunas. Vamos rodar a variável n. Então, aqui, ó, 76.840 linhas e 7 colunas. Então, quando a gente dá o comando shape, ele está trazendo exatamente qual é a forma do nosso data frame. E qual é a forma? Ele entende de forma quantas linhas e quantas colunas tem na nossa tabela. Agora, nós queremos que ele me fale para a gente apenas o número de linhas. Então, para isso, a gente vai colocar entre colchetes, depois do shape, o valor 0, que aí ele vai trazer exatamente esse índice aqui, ó, 0 para a linha e 1 para a coluna. Então, a gente vai guardar dentro dessa mesma variável n, agora a gente vai guardar apenas o número de linhas. Vamos lá? Então, se eu rodar o n agora, ele não pode mais aparecer 76.000,7. Ele tem que aparecer só os 76.000, que é o nosso número de linhas. Vamos rodar. Aqui. Essa é a quantidade de linhas que a gente tem no nosso data frame. Bom, como eu falei da regra de Sturges, né? Ele é um critério estatístico que vai sugerir qual é o número de intervalos necessários para representar bem um determinado conjunto de dados, tá?
E a fórmula é bem simples. Como a gente já importou um NumPy, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Muita gente fala, não, para saber ciência de dados, tem que saber matemática. Não, você tem que saber qual é a fórmula e você vai colocar. Quem vai fazer os cálculos é o computador. Então, vamos lá. A gente vai colocar que K, que é o número ideal de classes de um determinado conjunto de dados, vai ser igual a 1 mais 10 terços multiplicado por logaritmo de 10 na base n. Só que para a gente colocar isso, a gente vai ter que chamar o NumPy. Então, a gente coloca NP, que é ele que vai fazer esse cálculo, não somos nós. NP.log10 e entre parênteses o n. Qual é o n? É o meu número de linhas, que a gente já colocou. 76.840. Vamos rodar. Rodei. E agora a gente vai ver exatamente qual é o nosso K. Baseado nessa fórmula, baseado nesse data frame com 76 mil registros, qual é o número de classes ou intervalos que essa regra vai sugerir para a gente criar? E aí ele rodou, e agora a gente está mostrando a variável 17,28%. 17,28 classes. Então, o ideal é que a gente separe os valores de renda em 17,28. Ou seja, dentro do nosso contexto, se o governo tentasse representar a PNAD da melhor forma, em termos de imposto, por exemplo, imposto de renda, o ideal, pela regra de Sturges, é que essas classes representassem 17, fossem representadas em 17 classes. E aí o imposto seria diferente para cada uma dessas. Esse seria o ideal dentro da regra de Sturges. Tá? Bom, aí agora a gente vai arredondar, né? Já que deu 17,28, a gente não pode colocar esse valor quebrado. Então, para arredondar, basta a gente usar a função round. Aqui, ó, usei. E aí a gente vai ver aqui, ó, que o nosso K ficou com 17,0. Só que eu não quero esse ponto zero, eu quero só o valor 17. Para isso, eu vou colocar como inteiro. Para eu colocar como inteiro, eu vou colocar um int antes do K round 0 e colocar dentro da variável K novamente. Quando eu rodo, dá 17. Agora sim, eu tenho uma variável para um número ideal de grupos de intervalos para esse conjunto de dados. Essa variável K. Agora, nós vamos distribuir a nossa renda. Ao invés de distribuir nas classes A, B, C, D e E, nós vamos distribuir nesse número de classes que foi sugerido. Para isso, a gente vai usar o value counts, onde a gente vai contar quantas pessoas tem em cada uma dessas classes. Nós vamos usar o cut para a gente conseguir distribuir isso pelas classes, né? E nós vamos trazer o PNAD.renda, que é ele que vai ser o campo que vai fazer essa distribuição. O BINS vai ser a nossa classe, o número de classe, no caso 17, ou poderia usar a variável K também, e mandar incluir o menor valor. Vamos rodar. Tá aqui. Agora sim, ó, a gente tem 75 mil pessoas que ganham de menos 200 até 11.764. E assim ele continua trazendo. 188 mil, 11 mil, 1.000, e aqui tem todas as classes. Então, o que a gente precisa? Ordenar isso do menor para o maior. Né? Quem ganha menos para quem ganha mais. Para isso, a gente vai usar um sort igual a false. Por quê? Ele está selecionando não pelo número de pessoas, ou número de renda, sim pela quantidade de pessoas nas faixas, tá? Então, a gente vai rodar aquele mesmo comando aqui de cima, no final a gente vai colocar sorte igual a false, para ele esquecer de classificar pela quantidade de pessoas e passar a classificar pela renda. Vamos lá. Agora sim. A gente tem do menor para o maior valor. 75 mil pessoas nessa classe, 1.022 pessoas nessa classe, e apenas 3 pessoas nessa última classe, que ganha
entre 188 mil e 200 mil reais. Bom, agora a gente vai criar a variável frequência 17, que é justamente trazer esses números, né, dentro de 17 classes. Então, a gente vai pegar esse comando e colocar dentro dessa variável chamada frequência 17. Rodou e vamos rodar, vamos chamar essa variável. Ele trouxe exatamente isso, porque é o mesmo comando, só que agora ele está dentro da variável frequência 17. E vamos fazer a parte de criar o percentual. Mesma coisa, normalize igual a true, pega o mesmo comando, só que agora eu vou colocar dentro da variável percentual 17. Coloquei. Única diferença desse comando é o nome da variável, que ao invés de frequência 17 é percentual 17, e o normalize true, igual a true vezes 100. Vamos lá, rodamos. 98% das pessoas fazem parte dessa primeira classe. 1% faz parte dessa outra classe. E assim a gente consegue visualizar. Então, se nós fôssemos seguindo a regra de Sturges, criar faixas de renda para imposto de renda, a primeira faixa tinha que ganhar entre menos 200, que seria o zero, até 11 mil reais. Que 98% das pessoas estão nessa primeira faixa. 1% está acima disso, que ganha mais de 11 mil reais. E aí a gente vai ter um valor de 0,003% ganham acima de 188 mil reais. Essa seria a classificação ideal utilizando a regra de Sturges. Bom, essa é uma distribuição de amplitude fixa, ou seja, cada intervalo tem um tamanho fixo pré-determinado pela regra de Sturges. Então, a gente vai colocar esse comando dentro de uma variável, que é a distribuição de frequência quantitativa de amplitude fixa. Vamos pegar exatamente o que deu aqui, ó, esse comando, e colocar dentro dessa variável. E colocaremos também os labels de frequência e porcentagem. E aí ele vai criar um data frame para isso. Nota que aqui foi o comando, agora a gente vai rodar para criar o data frame, e agora vamos mostrar o data frame já com os labels. É o mesmo daqui de cima, porém, está junto tanto a frequência quanto a porcentagem, já com os labels aqui em cima. Tá? O número de pessoas e qual o percentual em relação à população, à amostra da população. Bom, por último, a gente vai trazer agora a parte de começar a visualizar esses dados em formas de histogramas, que são os nossos gráficos, né? Então, a análise de gráfico gera informações e insights bem interessantes, até mesmo no nosso próximo assunto, que é a parte de público-alvo. Vamos lá, vamos para o histograma. Para usar os histogramas, que são os gráficos, dentro do nosso Python, a gente vai ter que importar uma nova biblioteca, que é específica para gráficos. É a biblioteca do Seaborn. Para importar, importe Seaborn SNS, ou seja, o alias, o apelido dele passa a ser SNS a partir de agora. Vamos rodar. Bom, para a gente conseguir colocar no gráfico as informações, a gente vai usar uma função do Seaborn chamada hisplot. É uma função mais recente que substituiu a dspot e que consegue trazer para a gente um gráfico em forma de colunas distribuído em formato de histograma. Então, a gente vai criar uma variável chamada AX, que é um tipo de variável que é citado até na documentação do Seaborn. Então, geralmente, os analistas usam essa mesma variável. Não é obrigatório, eu poderia criar com outro nome. E aí eu vou chamar o Seaborn com a função hisplot para ele me mostrar qual é a distribuição histográfica da nossa variável altura do dataframe dados penais. Então, vamos rodar. Bom, ele já traz aqui para a gente o nosso histograma, ou seja, a gente consegue ver que dentro dos nossos dados da PNAD que trouxemos, a altura que mais incide nos brasileiros é de 1,70.
depois ele dá um outro pico em 70 e pouco, mas ele vem nessa curva, pode ser analisada. Então, quando eu vou produzir, por exemplo, para uma população dessa, um tipo de roupa ou calçado, eu vou me basear num público-alvo, ou seja, vai existir uma fórmula, uma regra, que me fala qual é o valor de curva que eu tenho que usar dentro desse padrão, desse histograma, desse padrão da população, para criar minhas roupas. Então, minhas roupas, meus calçados, que têm números, dependendo da altura das pessoas, devem ser pensados dentro desse público-alvo. Além disso, a gente pode configurar o nosso histograma, fazer algumas configurações, por exemplo, de tamanho. Então, a gente vai usar o set size ints para colocar tamanho de linhas de colunas 12 e de linhas 6. A gente pode usar o tamanho das nossas letras, colocar um título, distribuição de frequências, altura, e pode colocar um label, uma etiqueta, falando exatamente qual é a etiqueta do nosso eixo Y ou do eixo X. Vamos rodar. Aqui, como a gente aumentou o tamanho, é o mesmo gráfico, só que a gente aumentou o tamanho para a gente conseguir visualizar melhor. No nosso eixo X, ao invés de altura, a gente colocou metros e colocamos o nosso título, distribuição de frequência de alturas. Então, existe uma série de comandos que a gente pode trazer para o nosso histograma. Então, a gente consegue ver como eles são analisados, como que a gente chega até esses histogramas e como que a gente pode fazer a configuração deles. Por último, o último histograma que a gente traz é uma barra de distribuição personalizada. Ou seja, a gente vai distribuir pela frequência, mandar criar um gráfico de barra, aqui é o plot.barra. Vamos trazer como configuração uma largura de 1, ou seja, para as colunas ficarem bem juntas. Vamos falar que nossa cor é red, é vermelha, com uma transparência de 0,5 e um tamanho de figura de 12 por 6. Isso para quê? Para a nossa frequência dentro da distribuição de frequência quantitativa personalizada, que a gente fez lá em cima. Frequência quantitativa de amplitude fixa. Vamos dar uma olhada. Distribuição de frequência quantitativa personalizada. Então, para a frequência, a gente vai gerar agora nosso gráfico de barra. Vamos ver. Ele ficou dessa forma. Classe E, D, C, B e A. Aqui a gente pode mudar vários valores, por exemplo, 3, onde eles vão ficar sobrepostos. Pode mudar a cor, pode mudar a transparência, colocar menos transparente, e pode mudar também o tamanho. Então, aqui a gente aprendeu a configurar também os nossos histogramas, para a gente conseguir apresentar da melhor forma possível, tá? Esses são os conhecimentos básicos que a gente tem que ter sobre Python, sobre toda a parte de estatística, e claro que vocês vão poder se aprofundar muito mais ainda nesses assuntos. Mas é importante a gente trazer para que vocês consigam entender o que está sendo feito por baixo dessa ideia de data science, de análise de dados, o que o computador pensa, como que a gente tem que alimentar, o que a gente tem que ensinar para o computador para que ele possa fazer. E isso tudo a gente vai trazer no último módulo, a parte de machine learning. É importante a gente saber também, e a gente vai utilizar alguns comandos do Python para trabalhar com isso e mostrar para vocês como a máquina vai analisar os padrões e indicar valores, tendências e predizer alguma coisa, tá bom? Bom, agora que a gente finalizou a parte de histogramas, a gente vai passar para o próximo assunto, que é a segmentação de público-alvo com base em análise avançada.